Vamos nessa! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos que vamos! Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Oi, Luana. Boa noite, Mazinha. Boa noite, Romário. Ó, Romário Romarim. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Boa noite, boa noite. Boa noite, Cibele. Só aguardando aqui o meu companheiro inseparável. Ainda não entrou. Vamos lá. Vamos chegando, vamos chegando. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem interessante, sobre um tema polêmico. Para variar um pouquinho, né? A gente quase nunca traz polêmica para cá. Vamos conversar sobre por que as pessoas deixam de ser veganas. Pensa aí, o negócio vai pegar fogo. Obrigado, Cibele. Que bom que você gosta. Oi, Vanessa, tudo bem? Rita, boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, doutora Aline, tudo bem? Boa noite, Adriana. Boa noite, Silvia. Boa noite. Boa noite, mas vai ficar gravada ali. Vai ficar gravada e você pode escutar. Boa noite, doutor Elvis Miguel. Um herói diferente. É isso aí, Luciana. Vamos ter um tema polêmico hoje. Pronto. Agora chegou. Convite enviado. Boa noite. Boa noite, Felipe Viana. Henrique Altran, boa noite, meu amigo. É nóis. Cadê você, rapaz? Como é que estão as coisas? Cheguei. Tudo tranquilo? Bom demais. Tava se embriagando assistindo o jogo, né? Pode falar. Tu é doido, eu não bebo não, homem. O príncipe do Egito Elvis já chegou antes de mim, foi? Como é que pode? Chegou antes de você. Rapaz, o homem não perde uma, viu? É, rapaz. E aí, como é que tá, Altran? Tudo show de bola, cara. E por aí, como é que estão os atendimentos? Como é que tá a rotina com essa Copa do Mundo aí? Tudo tranquilo. Rapaz, tá corrida, viu o negócio? É porque a gente acaba tendo que botar as consultas e concentrar as consultas, né? Porque o Em pessoal não quer, determinados períodos, não é? exatamente. O pessoal não Exatamente. quer saber de nutrição quando tá em dia de jogo, é um negócio Quer difícil. não, quer não, quer não. Mas tá dando E certo. Portugal ganhou também, né? O pessoal tá falando aí. Foi, ganhou, ganhou. Eu Tá acabei de assistir, certo. tava assistindo um Tava pedacinho assistindo, por também. isso você se atrasou, né? Não, não foi por isso não. Para chegar aqui, eu me atrasei. Cara, vamos bater um papo polêmico hoje, né? É, rapaz, é. Hoje é. Porque a gente tem uma propaganda e uma mídia vegana muito forte hoje em dia, né? De Uhum. que é a melhor alternativa e de que as pessoas se dão muito bem e de que se você virar vegano todos os problemas serão resolvidos, né? Você vai ficar bom do colesterol, vai ficar bom da unha encravada, né? Vai Como? curar cheiro do sovaco, vai É, trazer de volta a pessoa amada. Rapaz, veganismo serve para tudo. é igual lambedor, cura tudo. Cura tudo, é verdade. Igual o lambedor. Igual o lambedor. O pessoal que está aí escutando a gente que é do Nordeste sabe que Vai, lambedor vai saber o que é. é um bicho que cura absolutamente tudo, né? Você tá com unha encravada. Lembra tem uma propaganda, Felipe? Na minha infância, não sei se você lembra, ou talvez não seja da sua época, de um produto chamado castanhodo. Rapaz, não lembro não. Lembra não, né? Deixa eu abrir aqui, porque essa propaganda é uma propaganda
Xarope castanhoso. icônica. Anos 80. Icônica. Tava nascendo, Henrique Altran. Tava É, nascendo. anos 80, anos 80. Você estava nascendo, né? Desculpa, é porque eu sou um cara antigo, né? Tá E aqui, tá aí, aqui. rapaz, o Castanhodo era exatamente esse tipo de coisa que nós estamos falando, que é igual o veganismo, entendeu? Serve para tudo. Eu vou colocar o áudio da propaganda, porque o áudio ele é emblemático. Eu acho que vale a pena a Coloca. gente escutar. Deixa eu abrir aqui. Escuta. Belozinho, eu tô cansado de dizer pro povo dessa cidade. Se o seu filho tá com sangue ruim, encruado, cheio de pereba, garganta inflamada, dê castanhoto pra ele que o menino fica novinho em folha. E tem mais, se o compadre tá que não pode nem se assentar, cheio de hemorroidas e arrumado com varizes, é só tomar castanhoto. Seu burro não toma castanhoto. Castanhoto, sangue novo na sua vida. Só burro não toma. Só burro não toma castanhoto. Meu amigo, essa propaganda é icônica da minha época. Já tão... Isso é da tua Então, cidade aí, né, Altran? é um Isso é do negócio povo bem do Ceará, nordestino né? mesmo. A propaganda, cara, é um senhor de idade carregando um burro, Tô entendeu? vendo Por aqui. isso é que, tu tá vendo, né? Por isso que no Tô. final ele diz só burro não toma castanhoto, entendeu? Aham. Então, veganismo é que nem castanhoto, é que nem lambedor, é que nem minâncora que o pessoal tava dizendo Uhum. aí. Minâncora servia pra tudo, né? Você botava no Uhum. sovaco pra tirar CC, botava na espinha pra espinha não inflamar, fazia tudo com minâncora. Fé Botava na Maria. pele pra proteger do sol quando ia pra praia, um negócio assim impressionante. Então o veganismo hoje está nessa onda, né? O veganismo hoje está nessa vibe de que se você precisar de uma coisa que resolva seus problemas, é só você virar vegano e que tudo se resolve, né? Altran, eu passei por um desafio esses dias aí. Na semana Diz aí. retrasada, eu atendi uma pessoa que tava no limiar ali. Vira ou não vira vegana, sabe? Uhum. Rapaz, essa não foi uma consulta, não. Foi uma briga, viu, com essa mulher. Meu amigo, foi uma confusão, mas ela saiu de lá, assim, dizendo que não ia, né, virar mais vegana, não sei o quê, porque ela tava no outro, tipo assim, ó, foi a consulta num dia, no outro ela ia virar, parece, sabe? Entendi. Mas ela começou a se recuperar. Eu recebi uma mensagem de uma médica que eu atendo, dando parabéns, que tinha conseguido virar a cabeça dela ao contrário. Ave Maria, pelo amor de Deus. Cara, Mas foi luta, foi luta. você tem muita paciência e muita dedicação para fazer isso. Eu não tenho essa paciência toda, não, meu querido. Eu, eu, Rapaz, eu há mais ou menos uns 2 meses atrás, uma pessoa me procurou, uma paciente, uma futura paciente, né, me procurou querendo ser atendida por mim, né? E tanto ela é minha conhecida e conhecida da minha namorada também, né? E aí, tipo, 2 dias antes da consulta, hum, a Aliane disse: E aí, tá preparada para a consulta? Aí a futura paciente disse assim: Ah, tô preparada. Tô doida para parar de comer carne. Aí a Aliane uhum. olhou e disse: Como é? Tu tá querendo parar de comer carne e vai se consultar com o Henrique? Aí ela disse: Vale, por quê? Não, meu querido, porque o Henrique vai lhe sugerir para você comer mais carne. Ela disse: Vale, eu tô querendo virar vegana. Ave Maria. Aí, assim, olha como é interessante. A conversa foi entre as duas, né? E aí a Aliane veio me falar. Na hora que a Aliane me falou, eu disse: Cancela. Pô, cancela essa consulta, eu não vou ficar enrolando a pessoa, tá entendendo? Ou brigando com a pessoa, tentando convencer. Eu não, entendeu? Eu acho muito nobre o que você faz, mas eu não tenho essa paciência toda, não. Então eu já Deixa eu liguei me. para ela direto, já disse: olha, deixa eu te explicar uma coisa. A Aliane me falou que você está querendo virar vegana e tudo mais. Olha, eu acho que qualquer pessoa que quer cuidar da saúde, eu acho que é válido, independente de qual dieta queira seguir. Eu não concordo com a dieta vegana, eu acho que não é uma dieta adequada e não seria ético da minha parte passar uma dieta dessa natureza Não se essa acredito. dieta se essa dieta não vai fazer bem. Não seria ético Uhum. da minha parte passar uma dieta para você que não vai lhe fazer bem. Altran, Então, vamos cancelar. você teve a oportunidade de escolha. Quem disse que eu tive? A mulher chegou e sentou. Eu não tinha lido a anamnese dela, não, entendeu? Ela Ah, chegou e já disse assim, ó, é o seguinte, a única coisa que eu como é ovo.
E eu tô sabendo que você gosta muito de carne. Se você me convencer, talvez eu volte a comer. Senão, eu vou virar vegano. Eu digo, senta aí, minha filha. Pegue 2 horas de conversa. Nesse caso, né? Nesse caso, aí a coisa não tinha para onde correr, né? É o jeito. Tinha não, já tava lá. Cara, então vamos lá. Já que nós já sacaneamos com os veganos, vamos então falar coisa séria agora. Essa semana passada eu recebi essa notícia, cara, acho que de umas 5 ou 6 pessoas diferentes, além de ter visto no Instagram de várias pessoas que eu sigo, né? Eu vi pela primeira vez no perfil da doutora Sarah Merlin, né? Hoje ela fez uma postagem muito top, viu? Ela fez uma postagem muito boa hoje, realmente muito boa. E aí, ela postou essa notícia, eu fui atrás, sobre um apresentador chamado Bear Grylls. E o título da notícia é o seguinte, eu vou até ler porque a notícia é curtinha, eu acho que vale a pena a gente dar uma lida. Apresentador Bear Grylls cria polêmica ao assumir que deixou de ser vegano. 2 pontos, abre aspas, minha saúde piorou. Olha só. Aí eu fui dar uma lida na notícia, né? Então, o apresentador e aventureiro Bear Grylls, aventureiro, né? Então é interessante, revelou em uma nova entrevista que desistiu oficialmente do veganismo e os motivos que o levou a reintroduzir carne, ovos e laticínios em sua dieta. A afirmação, que repercutiu em veículos internacionais, acabou gerando reações das mais variadas nas redes sociais da celebridade, que vai na contramão do que muita gente preconiza o estilo de vida vegano. Grylls, que foi um grande defensor dos hábitos alimentares que excluem todo e qualquer alimento de origem animal, bem como produtos que venham de possíveis processos que envolvam exploração animal, revelou por que decidiu voltar a comer carne em uma entrevista. Hoje, o inglês de 48 anos diz ser contra nozes, contra grãos, trigo e vegetais. Eles afetaram minha saúde negativamente. Eu fui um grande defensor do estilo de vida vegano por anos, escrevi um livro sobre isso, mas minha saúde piorou. Covid teve papel determinante na escolha dele, que ao contrair, olha como é interessante isso aqui, ao contrair o vírus, investiu na ingestão de suco de frutas e vegetais crus, o que resultou em dores nos rins, como se tivesse sido acometido pelas cólicas causadas por cálculos renais. Quanto mais pesquisas eu faço, noto que vegetais crus não são realmente bons para você. Então comecei a incorporar bife e fígado de gado, alimentado com capim de qualidade. Meu almoço é carne, ovos, laticínios, muita manteiga e frutas. Eu como fígado provavelmente todos os dias. Comecei a ficar forte novamente, confidenciou. Apesar da mudança radical na dieta, Bear também acrescentou que, embora tenha comido vegetais nesse momento de sua vida, ele não deixou de consumi-los. Mudei minha mentalidade de que vegetais são ótimos para perceber que tivemos milhões de anos de evolução onde fomos projetados para comer carne, leite e ovos. E frutas, cores doces e brilhantes, e muito mel. Comer ficou muito mais divertido. Tenho combinações de ovos fritos na manteiga, iogurte grego com mel, frutas vermelhas. Antes de pensar, tenho que comer uma salada. É uma revolução para mim, continuou. Em uma postagem que compartilha seu depoimento, Bear acabou sendo abraçado e criticado por suas escolhas. Você nunca foi vegano de verdade. Estou feliz que eu vivi para ver isso, comemorou outro. Ainda estou surpreso que você mudou completamente seus hábitos alimentares. Para mim está errado. Desculpe, não estou dentro. Concordo com a opinião dele sobre alimentos processados, mas não comeria carne, fígado e órgãos todos os dias, discordou outro. Cara, isso aqui chama atenção, mas não chama tanta... Só chama atenção porque é um cara famoso. Né? É um apresentador famoso. Eu nunca vi esse cara... É um apresentador inglês. Eu nunca vi esse cara aqui, né? Em televisão, talvez o pessoal conheça ele de algum programa. Eu não conheço. Mas pelo que eu vi aqui, ele parece ser um cara famoso lá fora, com esse programa de reality show de aventura e tal. E isso chama atenção por ser um cara famoso, mas não chama atenção porque esse tipo de situação está acontecendo cada vez mais. Né? A gente observa hoje mais de 80% das pessoas que viram veganas voltam a consumir carne em menos de 2 anos. E a pergunta fundamental é por que isso acontece? Né? Por que as pessoas deixam de ser veganas? Primeiro, por que elas topam ser veganas? Né? Porque tem essa questão. Né? A propaganda vegana ela é muito forte. E ela bate fundamentalmente em 3 teclas. Tá? Ela bate
na tecla número 1, ela bate na questão da saúde. Né? Então, existem vários argumentos que são utilizados dizendo que o veganismo é bom porque vai melhorar a sua saúde. E, de fato, né, a gente tem que dar a César o que é de César. Se você sai de uma alimentação que é cheia de ultraprocessado, cheia de biscoito recheado, cheia de carne processada, né? McDonald's, hambúrgueres dessas naturezas e tal, e você passa para uma alimentação rica em vegetais de origem natural, por que não vai melhorar? Né? Não tem como ficar... Certeza. Não tem como a gente... Porque você está num estágio onde não dá para piorar, entendeu? E qualquer passo que você tome... Exato. Né? Mais ou menos isso. Não dá para piorar. Não dá para você comer pior ainda se você está comendo a dieta padrão ocidental, né? Então, realmente acontece uma melhora no início, tá? Mas os argumentos não são somente esses. Os argumentos falam que a dieta vegana ela é sustentável a longo prazo, que você pode comer apenas capim, que você pode comer apenas vegetais, frutas, trigo, soja e tudo mais, que você pode, que você vai ter o seu colesterol reduzido, né? Então usa muito essa argumentação do colesterol, que você vai comer mais fibra, que você vai ao banheiro todos os dias, né? Então esses são os argumentos, são os principais argumentos que são utilizados no quesito saúde, né? Porque carne causa câncer, a gente né? Coincidentemente, a gente falou sobre esse assunto na semana passada, né? Porque carne causa câncer, carne causa infarto, carne causa um bocado de coisa. Então, se você virar vegano, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. A gente sabe que não é isso que acontece, né? A gente sabe que a pessoa que vira vegana, ela acaba tendo uma fase que nós chamamos de a fase do namoro, né? Que é esse período inicial, onde ela consegue se sustentar bem através das escolhas alimentares de origem vegetal, né? Então ela consegue se sustentar bem. Mas quanto tempo dura essa fase de namoro? Aí vai variar de acordo com o quão ruim era a dieta. Quanto pior for a dieta anterior, mais tempo você vai ter essa fase de namoro que você vai se sentir bem. Agora, o grande problema, sabe, Felipe, pegando aqui ainda dentro desse ponto da saúde, é que o movimento vegano ele não é um movimento científico. Com certeza. Certo? Ele é um movimento ideológico. Por ser e econômico, né, Altran? E econômico. Mas por ser um movimento ideológico, né, o que é que acontece? As pessoas que se envolvem com o veganismo, elas acabam tendo uma espécie de lavagem cerebral e todos os problemas que elas percebem no corpo, que são provenientes do fato dela ter mudado a ideia, ela acha que não tem nada a ver com ter mudado a dieta, ela acha que não tem nada a ver com a dieta. Como a própria doutora Sarlin falou, né? A doutora Sarah Merlin, ela foi vegana não sei quanto tempo, mas ela deteriorou a saúde a tal ponto que ela teve que voltar a comer carne. Foi a única alternativa para ela. Mas o engraçado é que até ela chegar nesse ponto de deterioração grave, ela não acreditava que o problema era a dieta. Tá entendendo? Ela acreditava que o problema estava no fato do corpo dela não ser adequado, ela acreditava que era falta de jejum, ela acreditava, sabe? Ela acreditava todas essas coisas. Então, é muito incrível como é que a gente consegue chegar ao ponto de, literalmente, fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas para que elas possam acreditar que tudo de ruim que elas estão sentindo não vem da dieta que ela tá fazendo. Né? É um negócio assim bem surreal. Então esse é o primeiro ponto, né? As pessoas se tornam veganas por causa da saúde. O segundo ponto tem a ver com a questão da ecologia, né? As pessoas se tornam veganas porque, enfim, as vacas vão salvar o planeta. Porque vão salvar o planeta. Enfim, porque as vacas são as principais causadoras de gases do efeito estufa, porque as vacas são as destruidoras do solo, né? Porque é a vaca que estimula a produção de soja e a soja é usada para alimentar a vaca. Por isso elas acabam com o solo, né? Você precisa de não sei quantos 1000 litros de água para fazer 1 quilo de carne. Tudo isso são as falácias que são utilizadas para convencer as pessoas de que elas devem se tornar veganas. Quando,
nós sabemos que nenhuma delas é verdade, né? A água que é utilizada para o gado, para alimentar e para o gado beber, para a criação do gado, é uma água que vem da chuva, é uma água que é reciclada, muito pouco é utilizado pelo gado em si, né? A produção de gás de efeito estufa está longe de ser um problema da agricultura, está muito mais pautado pela questão dos combustíveis fósseis, né? Então, pela questão das indústrias, as pessoas elas não fazem a mínima noção daquilo que estão pegando, porque elas esquecem, Felipe, que a gente tem que entender o global. Na hora que eu opto por ser vegano, eu vou aumentar meus problemas de saúde. Eu vou ter que usar mais medicamento. Esse medicamento é produzido numa indústria que polui o ambiente. Tem que suplementar um monte de coisa. Vou ter que suplementar um monte de coisa, que aí é outra indústria que também polui o meio ambiente. Tá entendendo? Então, esses dois pontos, né, que é um tripé que o veganismo se baseia, esses dois pontos são dois pontos que é muito fácil de você refutar. Aí vem o terceiro. O terceiro já é uma questão um pouco mais complexa, porque envolve uma ética, né? Porque envolve, eu acho que os animais não deveriam sofrer para eu viver, né? Então, qual é o problema disso aí? Eu vejo dois problemas, tá? A primeira questão é uma falta de entendimento de como funciona a vida. Para haver vida, precisa haver morte. Não há como ter vida sem ter morte. Né? Porque para você viver, você vai ter que matar ou uma planta ou um animal. Não tem jeito, chama-se transferência de energia. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O bom e velho Lavoisier já dizia isso. Então, a primeira lei da termodinâmica diz que não se cria energia. Eu tenho que transferir energia. Então, eu obtenho essa energia do ambiente. Tá? As plantas, elas não criam energia, elas obtêm energia do sol. Os herbívoros comem as plantas para poder obter energia que foi do sol. E eu como os herbívoros para poder obter energia que foi do herbívoro, que veio da planta, que veio do sol. Então, no final das contas, eu preciso obter energia de algum lugar. A gente ainda não desenvolveu uma capacidade, né, de conseguir obter energia diretamente do sol. Quem sabe... Era o que a gente se altrance. Vamos. Se isso Mas fosse possível... Ninguém gosta de ver sofrimento animal aqui, né? Claro. Se eu pudesse passar meia hora no sol por dia, tivesse a saciedade, a nutrição e o ganho de saúde do cara comer meio quilo de picanha... Ou quando a gente aprender, porque eu acredito, sabe, Felipe, que com a nossa evolução, não só do ponto de vista científico e tecnológico, mas com a nossa evolução espiritual também, eu acredito que a gente vai conseguir bolar um jeito de condensar a energia solar de tal forma que eu possa me nutrir através dela. Eu acredito nisso, mas assim, alguns milhares de anos para frente, se a gente não se destruir antes. Tá entendendo? Estou falando aqui bem esotericamente e filosoficamente. Eu acho que a gente vai conseguir desenvolver isso. No entanto, eu não tenho como eu querer mudar a minha biologia de uma hora para outra. É isso que as pessoas precisam entender. Tá? Eu não consigo mudar a minha biologia de uma hora para outra. Eu não consigo pegar... não, eu vou deixar de comer carne. Ok. Seu corpo continua sendo o corpo de um onívoro de viés carnívoro. Seu corpo continua preferindo carne. Não interessa se você decidiu que vai comer a partir de agora só alface. Não interessa. O seu corpo vai continuar precisando e exigindo que você coma carne. Mas cedo ou mais tarde essa conta vai ser cobrada. Né? São vários exemplos, né, Altran, que a gente já viu aí do pessoal. Vários exemplos. Né? Então, cara, essa questão ética é uma questão interessante porque muito do que o vegano acredita está distorcido. Da mesma forma que está distorcido em relação à saúde, que está distorcido em relação ao ambiente, está distorcido também em relação à relação ética. Porque, por exemplo, a quantidade de animais que morre nas monoculturas é gigantesca. Se a gente fizer as contas, e já foi feita essas contas, tem inclusive post no meu perfil sobre esse assunto, se a gente fizer essas contas, morre em termos de massa, de peso, certo? Morre muito mais animais do que quando a gente come
as partes de um boi. É claro que eu não tô defendendo aqui que o boi deva sofrer ou não. Não é isso. A questão não é essa. É claro que ninguém aqui é a favor de sofrimento animal. Mas se a gente for analisar em termos de indivíduos, a gente mata muito mais roedores, aves, répteis, insetos numa monocultura do que quando a gente está trabalhando com o gado. E com o gado, a gente tem, na realidade, um aumento da biodiversidade. Enquanto que com a monocultura, nós temos uma diminuição da biodiversidade. Tá? Então, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ético, o veganismo também não se sustenta. Então, o que é que acontece? A coisa, da forma como ela está montada, sabe, Felipe? O que é que eu vejo? Eu vejo que as pessoas são convencidas de fora para dentro. Entendeu? Em outras palavras, as pessoas, elas começam a ver... São bombardeadas por informações, entendeu? Né? Porque elas são bombardeadas pela mídia, o ator famoso, fulano de tal, que se torna vegano, a Xuxa, que é vegana, né? Netflix. O documentário do Netflix, que é um documentário vegano. E aí as pessoas são bombardeadas e é aquela história. Quanto mais você se expõe a esse tipo de coisa, maior a tendência de você ser convencido de que aquilo ali está correto. E as imagens que são colocadas, os argumentos que são utilizados, são argumentos muito poderosos. Tá entendendo? E esses argumentos são tão poderosos que convencem as pessoas a começar. Pronto. Então a pessoa tem uma dieta padrão americana, que é aquela péssima, e aí ela, puta merda, tem razão, eu tenho que parar de comer hambúrguer porque a carne do hambúrguer me faz mal. Aí ela para de comer hambúrguer, para de comer tudo isso e vira vegana. Tem a fase de namoro. Essa fase de namoro, como a gente viu, demora mais ou menos 2 anos. Que é exatamente o tempo que a pessoa percebe que está fazendo bobeira e que volta a comer carne. Na minha opinião, Felipe, tem um benefício aí. Qual é o benefício? A pessoa acorda para comida de verdade. Às vezes. Pois é. Porque tem vegano que vai comer salsicha de ervilha, tu sabe, né? Com corante de beterraba. Mas a maioria das vezes acontece o que você está dizendo. A maioria das vezes a pessoa volta para... Mesmo que a pessoa vá para o ultraprocessado vegano, que é esses hambúrguer do futuro, essas porcarias, quando ela sai disso, a tendência, pelo menos pelo que eu tenho visto, não é ela voltar a comer fast food. Verdade. Porque ela começa a ver que a saúde dela é importante. Ela se preocupa com a saúde dela. Exato. Ela começa a preferir uma alimentação de base mais natural, começa a preferir comida de verdade. Isso é show. Tá entendendo? Então, existem algumas pessoas que precisam sofrer para poder aprender. Parece que é assim. Né? Parece que é essa a questão. E aí acontece o que aconteceu com esse apresentador de 48 anos de idade, que defendeu o veganismo, escreveu um livro sobre o veganismo. Né? E deixou de ser vegano. Mas aqui que está o ponto interessante, Felipe. Ele acordou antes de ficar com esses vídeos que a gente vê. Se você for no YouTube e colocar lá, não sei nem como é que é o termo que coloca, acho que é vegan, alguma coisa vegan, que mostra as pessoas veganas que só comem frutas, só comem alimentos crus, magérrimas, definhando de doente, dente caindo. E as pessoas, elas não acordam, elas acham que isso é bonito. Tá entendendo? Você deteriorar a própria saúde achando que está fazendo um bem para o planeta, achando que está fazendo um bem para o animal. Tá entendendo? E o pior, cara, é um negócio assim tão sério que tem gente que faz isso com os filhos. Cara, isso é muito triste. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Outro dia eu coloquei um post e aí uma médica, pediatra vegana, veio dizer que ela era vegana e que ela tinha 4 filhos e que os 4 filhos dela eram veganos. Eu não respondo esse tipo de comentários, não, sabe? Mas eu penso comigo, cara, que tristeza deve ser para essas crianças ver a saúde da mãe se deteriorando, não poder dizer nada, porque a mãe faz isso com eles. E ali é o exemplo que eles têm ali dentro de casa, né? Então... É a heroína dela. Né? A heroína das crianças. Das crianças. Então é triste ver esse tipo de coisa.
Mas o que é que eu faço? Teve um cara que começou a alimentar o gato, foi o cachorro dele, Eltran, com alimentação vegana, tu viu? Eu já vi uns vídeos da mulher que começa a alimentar o cachorro com vegano e mostra, bota no vídeo querendo que o cachorro coma salada e bota um pedaço de carne e o cachorro vai e come a carne. Ela fica, não come a carne. Né? Porque não tem... Você querer tomar a decisão por si, beleza, problema seu. Tá? Mas olha a Cecília falando aí. Olha né? aí, eu sei como é. Fui falando. durante 10 anos e tive até anorexia. Isso é isso. Isso aí. E você querer tomar decisão por você, beleza. Agora envolver criança, tá entendendo? Envolver os animais, os pets, não faz nenhum sentido. Tá entendendo? Simplesmente não faz sentido nenhum. É ridículo isso. Mas bom, por que as pessoas então param de ser veganas? Por que a dieta começa a não fazer mais sentido? Porque a partir do momento que você ultrapassa a barreira do veganismo, né, que você começa a se tornar vegano, você tem essa fase de namoro, mas rapidamente as suas reservas nutricionais elas são deterioradas. Porque nós temos uma pequena reserva de vitaminas do complexo B, nós temos uma pequena reserva de vitamina D, nós temos uma pequena reserva de gordura de colesterol. Tá entendendo? Então essas coisas vão servir de base para a gente conseguir sobreviver na medida em que a gente não vai comendo, né? Porque a dieta vegana ela não tem vitamina D, não tem colesterol, que é fundamental para a ingestão de vitamina D, porque o colesterol é exclusivo de origem animal, não tem gordura saturada, se você não usar óleo de coco, você não tem gordura saturada. Exato. E aí a falta de gordura saturada, você não consegue fabricar colesterol suficiente. No que você não consegue fabricar colesterol suficiente, você não consegue fabricar hormônios sexuais suficientes. Você não consegue fabricar vitamina D suficiente. Tudo isso vem por conta do fato de você não comer gordura suficiente. Aí tem mais. Além disso, você não tem vitaminas do complexo B em quantidade e você não tem a vitamina B12, que é uma vitamina do complexo B que é fabricada por bactérias. Nenhum animal tem capacidade de fabricar vitaminas do complexo B. Quem fabrica são as bactérias que estão lá no rumen do boi. E essa vitamina D vitamina B12 é incorporada na carne do boi que a gente come. As nossas bactérias que estão no intestino grosso, elas também produzem vitamina B12. A gente até já conversou sobre isso numa live, né? Sim. Eles fizeram. O problema é que a vitamina B12, que é produzida pelo nosso intestino, ela não é absorvida. Porque as bactérias que estão no nosso intestino que produzem a vitamina B12, elas, no intestino grosso, não há absorção de nutrientes, há reabsorção primariamente de água. Então a gente acaba não tendo condições de absorver essa vitamina B12 que é produzida. Mas é produzida e a quantidade seria suficiente, porque lembra que eu falei? Eles fizeram um estudo com um grupo de veganos, onde eles pegavam as fezes dos veganos, faziam cápsulas e eles ingeriam. E a quantidade de vitamina B12 era suficiente para eles não ficarem com deficiência. Né? Só que nesse mesmo texto, Felipe, nesse mesmo texto que tem, é um texto de revisão, né? Um estudo de revisão, que fala sobre essa questão desse estudo, que é um estudo bem nojento, né? Porque eu fico imaginando o arroto desses veganos. Ninguém sabe se é arroto ou se é um punzinho. Peito, né? Ninguém é um negócio mesmo. Mas, além desse estudo, se falou também nesse paper sobre eu esqueci o que eu ia falar. Lembrei. É porque a gente fica falando de punho, de peito, de arroto, mas nesse paper tem falando sobre as reservas de vitamina B12, que podem durar até 20 anos. Entendeu? Então, a gente tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas que vão virar veganas e que vão suplementar, e tem aquelas que vão virar veganas e que não vão suplementar. Essas aí vão definhar mesmo. Ou vão voltar a comer carne. Certo? Aquelas que suplementam a vitamina B12, suplementam proteína e essa coisa toda, essas vão até conseguir sobreviver por um pouco mais de tempo. E algumas delas até conseguem ter excelentes resultados. Tá entendendo? Existem pessoas que são veganas há não sei quanto tempo e que estão bem, que estão suplementando e tal. Tem uns veganos malucos, né? Que a gente conhece alguns aqui no Instagram,
né, que tem 100 e tantos mil seguidores, que fica fazendo jejum, não sei das quantas, e que fica comendo só alimento cru e tudo mais, que está se acabando a olhos vistos. Todo mundo percebe que ele está definhando, mas ele acha que está forte e sarado, né? Então é bem complicado mesmo. Respondendo algumas perguntas que caíram aqui, a Daniela está perguntando o seguinte: por que o corpo produz B12? O corpo não produz B12, Daniela. Nenhuma B12 é produzida por animais, tá? Só quem produz B12 são as bactérias que estão no nosso intestino. São elas que produzem B12, tá certo? Elas produzem como resíduo do metabolismo delas, tá? E como é no intestino grosso, a gente não consegue absorver. O Carlos está fazendo a seguinte pergunta: como funciona o ciclo de proteínas numa alimentação vegana? Carlos, a pessoa que é vegana, ela precisa combinar vários tipos de proteína para poder obter a quantidade de aminoácidos essenciais necessária, né? O pessoal fala que quando você mistura, por exemplo, cereais com leguminosas, arroz você e feijão, né, essa combinação, que seria o arroz com feijão, seria o milho com o feijão, que os mexicanos fazem, né, fazem essa combinação. O problema dessa combinação são dois problemas. Primeiro, problema número 1, a relação proteína-energia nesses alimentos é uma relação que favorece muito mais energia do que proteína. Então você precisa comer muito mais calorias para poder obter a quantidade de aminoácidos essenciais que você precisaria, né? Então isso aí já por si só já é um problema, né? E o segundo problema é que aí é a quantidade de antinutrientes, que aí a gente já entra num outro tópico que ele aborda aqui na entrevista, né, que o Bear Grylls aborda na entrevista, que foi quando ele estava com Covid e resolveu tomar só suco de fruta, só suco e comer vegetais crus, e acabou sentindo dores nos rins, parecido com as cólicas ocasionadas por pedras nos rins, né, por nefrolitíase. Então, o que é que acontece? A quantidade de antinutrientes presentes, principalmente nas partes da planta que não são frutos, vamos entender isso aí, né? A planta, normalmente as plantas que a gente come são angiospermas, né? São aquelas plantas que possuem fruto. Então nós temos raiz, caule, folha, flor. E semente, né? Essas 5 partes são partes riquíssimas em antinutrientes, que são um mecanismo de defesa das plantas. É como as plantas conseguem se defender dos herbívoros. Eu não consigo ter defesa com garra, com pelo, nada disso, porque sair correndo. A planta não consegue isso. Então ela tem um arsenal bioquímico de defesa, né? Então essas partes da planta são ricas em oxalatos, são ricas em goitrogênicos, são ricas em um bocado de substâncias que, quando ingeridas, ocasionam problemas. A mais conhecida delas e mais ingerida, né, é a cafeína. A cafeína é uma toxina vegetal. Nós aprendemos a usar para ficar ligado, mas a cafeína ela mata insetos que comem as plantas. Então ela é realmente um antinutriente. Mas tem vários outros antinutrientes que são utilizados pelas plantas como ferramentas para germinar, como é o caso, por exemplo, do fitato. O fitato ele gruda íons divalentes. Então ele gruda cálcio, ele gruda zinco, ele gruda magnésio, ele gruda selênio, né? Que são íons divalentes. Então ele faz isso no solo para atrair esses íons para a semente para poder a planta germinar. Para a planta é uma beleza. Para a planta é uma beleza. Mas dentro do nosso sistema, na hora que eu pego arroz, que eu pego feijão, que eu pego grão de bico, soja, que eu como, esse fitato vai roubar os nutrientes e eu não vou conseguir absorver. Por isso que vira um antinutriente para a gente. Né? Por isso que ele é um antinutriente. Certo? Então, quando você come, é claro, você vai dizer assim, mas Henrique, o meu feijão eu como só um pouquinho, 2 colheres de sopa, coloco de molho esse feijão e cozinho. Diminui bastante a concentração de fitato. Claro, melhora. Certo? Melhora bastante. Mas não esgota. Para as pessoas que são veganas, acaba que você acaba comendo muito mais, porque é a sua única fonte de proteína que você vai ter são leguminosas e cereais, né? Então você acaba comendo muito mais e acaba ingerindo muito mais antinutrientes. Provavelmente o que aconteceu aqui com o Bear Grylls foi a ingestão de excesso de oxalato, né? Que acaba formando o oxalato de cálcio.
que é o principal componente Vou te falar uma. das pedras nos rins. Diz aí. Deixa eu te falar uma. Eu atendi um paciente a semana passada. Aí ele comentou, né, que um cara que se cuidava, 50 anos, se cuidava bem, se alimentava bem, a esposa dele, assim, tentava se alimentar bem também. Problema dele, pedra nos rins. E na anamnese dele não falava nada do que ele comia, que eu achei estranho, né? Aí eu disse, pedra nos rins pode ter algumas fontes, né, algumas origens. Aí ele falou, rapaz, faz 10 anos que eu tomo suco verde. Toda manhã eu tomo suco verde porque minha esposa faz. Eu disse, possivelmente sua pedra nos rins tem a ver com isso aí. Riquíssimo oxalato. Aí ele falou, eu vou deixar de tomar que eu nem gosto daquela bexiga. Eu tomava porque achava que era bom. Pra você ver como é, entendeu? É isso mesmo. Ele parou a consulta, mandou um áudio pra esposa. Ele disse, cancela esse negócio de suco verde aí todo dia pela manhã. Que é o oxalato que você falou agora. Exatamente. É o oxalato de cálcio que tem essa questão. O oxalato, pessoal, é uma substância que não faz parte da nossa bioquímica, tá? A gente não tem uma produção significativa de oxalato. Tanto é que a gente, tudo que a gente come, a gente joga fora, tá? E aí o que é que acontece? A pessoa que consome excesso de oxalato, esse oxalato acaba se acumulando. Se acumula nas articulações, se acumula nos rins, se acumula em vários lugares e pode causar problema, né? E assim, a gente vê essa questão do Bear Grylls, não é novidade no meio dos famosos. Há uns 3 anos atrás, 2 anos e meio, 3 anos atrás, foi o Chris Hemsworth, que o Thor tinha se tornado vegano e parou de ser vegano porque ele estava com problema renal também, entendeu? Então isso é uma questão muito séria, né? Uma questão muito séria que acaba gerando esse tipo de coisa, tá? Respondendo então essa questão da proteína, né? Vamos ver, tem mais umas dúvidas interessantes aqui, vamos ver se eu acho aqui. A Daniele continuando aqui a pergunta. O que acontece com essa produção de B12? São todas eliminadas com as fezes. A gente não consegue absorver, Daniele. Ana Rita. Quem não gosta do sabor das vísceras, fígado, tem alguma sugestão para ajudar? Ou outro alimento para compensar? Do ponto de vista nutricional, nenhum alimento é tão rico quanto o fígado. Tá? Mas existem diversas pessoas que conseguem sobreviver sem vísceras. Tá certo? É só uma questão de você ter uma alimentação bem variada para incrementar isso aí. Quando você pensa em uma alimentação que seja animal-based, né, uma alimentação que tenha uma quantidade boa de alimentos de origem animal, incluir aí os ovos, os frutos do mar, né, tanto moluscos quanto crustáceos, ajuda bastante. Coach de emagrecimento Gonçalves, eu acho, ela comentou assim, Altran. Não tem muito a ver, mas ela perguntou, fica muito confuso com produtos zero lactose, porque ao mesmo tempo que não tem lactose, colocam glicose. Uma dúvida comum do pessoal, né? Pois é, deixa eu explicar para vocês. Essa história de produtos sem lactose não existe, tá, pessoal? Nenhum produto é sem lactose. Todos os produtos são com lactose digerida. Eles não colocam glicose, tá? Como é o nome dele? Coach de emagrecimento, esqueci. Coach de emagrecimento. Gonçalves, eu acho. Eles não colocam glicose no produto, não. Eles digerem a lactose com a mesma enzima, aquela enzima que a pessoa que é intolerante toma antes de comer por exemplo, um rodízio de pizza, né? Ou de comer um iogurte. Essa enzima é utilizada no produto. E aí ele digere a lactose, que vira galactose e glicose. Né? Por isso que tem glicose. glicose. São as duas coisas juntas. Né? A lactose é glicose e galactose juntas. Aí a enzima vai, digere e separa as duas. Aí fica glicose e galactose separadas. Tá? Não existe produto sem lactose. Existe produto com lactose pré-digerida, foi digerida fora para evitar de dar reação dentro do corpo da pessoa. Deixa eu ver o que mais. A Silmara está falando que suco verde é rico em cálcio. Eu prefiro 10 mil vezes. Se for para comer cálcio e ficar entre suco verde e leite, eu prefiro um copo de leite.
Dizem que as folhas verdes são ricas, as folhas verdes escuras são ricas em muito cálcio, né? Tem essa história. Mas quando você compara com uma alimentação de origem animal, esse rico em cálcio... É desnecessário. Vai pro beleléu, tá, pessoal? Show de bola. Eles botam na manchete bem grande, né? Apresentador cria polêmica ao assumir que deixou de ser vegano. Devia ser com outro teor essa manchete aí, cara. né? O problema é esse, né? É que como todos os caminhos apontam para o veganismo, qualquer não coisa ia gerar... contra, né? Qualquer coisa contra, né? Vindo na contramão, gera uma polêmica muito grande e, ao mesmo tempo, gera uma quantidade de cliques muito grande, né? Então, esse tipo de coisa chama atenção. Daqui a pouco, tu vai sair no site da Globo. Nutricionista de Fortaleza apoia 100% carnivorismo e manda o povo comer carne e vai na contramão do que o mundo tá... Você vai ver, isso ainda vai ser capa desse negócio aqui. Pois é, pessoal. Então, para resumir, você quer ser vegano, só não vai envolver criança nem bicho nessa história, porque eles não têm culpa da tua burrice. Tá? E assim, se você viu a live, se você tá querendo ser por questão ética, beleza. Mas se for por questão de achar, por desconhecimento, né, o Trump? Pode ser desconhecimento. Achar que vai ser melhor para sua saúde, definitivamente não vai ser, não. E se você quiser mais informações, pode ir no meu perfil, no perfil do Felipe, tem um bocado de post lá falando sobre esse assunto. Beleza? Certeza. Show de bola, meu amigo. Acho que concluímos, né? Olha aí quem apareceu. Quem foi? Concluímos. Estão ensinando isso na faculdade de nutrição, falando que traz mais benefícios à saúde. Sim. Eu recebi uma mensagem... As faculdades de nutrição do mundo, do Brasil todo, são veganas. Eu recebi uma mensagem de um cara que estava fazendo mestrado na Universidade Federal daqui do Rio Grande do Norte. Ele disse que estava revoltado porque queria fazer um churrasco da turma e não conseguia, porque a maioria dos professores são veganos e 90% dos nutricionistas que estão lá no mestrado, vegano também. Pois é. Tá tomando. É uma realidade complicada e eu vou te dizer uma coisa. Antes de melhorar, vai piorar, viu? Antes de melhorar, vai piorar. Eu concordo. A gente tá numa evolução de piora. Ainda é grande. Isso. Vai ver. A gente tá numa ascendência de piora. Vai chegar um ponto, eu acho que vai chegar um ponto onde a gente vai ter dificuldade de comprar carne. Porque vai ser tipo assim, um alimento extremamente elitista. Já né? Por conta do preço. Mas vai ser extremamente elitista e venda controlada, sabe? Tu acha, Altran? Eu acho. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Ai. Quero muito estar enganado, sabe? Eu também. Tomara que você erre essa. Eu quero muito estar enganado. Mas eu não sei não. O negócio vai pegar. Legal, meu amigo Felipe. Chegando com a pergunta. Show de bola, né, Altran? Conseguimos. Conseguimos abordar aí um tema bem legal. Galera, a live vai ficar gravada, tá? A gente vai deixar gravado tanto aqui no IGTV, quanto no YouTube, quanto no podcast da Rebelião Saudável, tá? E no perfil do Felipe também vai ficar lá, que a gente sempre colabora com as publicações. Beleza? Próxima semana, segunda, né, Altran? Próxima semana, segunda-feira, mesmo bate-horário, estaremos de volta. Hoje, Brasil classificado. Próxima semana, estaremos aí com o Brasil primeiro lugar do grupo, né? E indo para as oitavas de final. Tomara que o Brasil passe em primeiro, porque eu abri a agenda para atender 2 dias em João Pessoa. Se o Brasil passar em segundo, aí vai ser no dia que eu vou estar lá. Aí eu acho que eu vou só lá. Não, tem que passar em primeiro. Eu vou só passear lá, eu Mas acho. assim, para ele passar em primeiro, cara, basta ele... Eu acho que ele já está em primeiro, cara. Porque os outros times todos só tem 1 ponto. E não, a Suíça tem 3. Tem 3, é? Aí pode chegar a 6, dar uma goleada grande, aí pronto. Me lascou lá em João Pessoa. Tem que passar, tem que ser... Ele tem que pelo menos
empatar com o Camarões para ser primeiro do grupo. Né? Vai dar certo, meu amigo. Vai dar certo. Você vai ficar bem rico atendendo. Ave Maria. E vai me pagar os 15 mil que você me deve. Quem Henrique atendendo o Henrique? Mas tranquilo, show de bola. Próxima segunda estamos aqui no mesmo horário. E tem live ainda hoje, né? Tem live ainda hoje, né? Ainda? Tem. Hoje eu tenho uma live com o neurologista Dr. Neudson, daqui de Fortaleza, meu conterrâneo. Top. A gente vai conversar um pouquinho sobre enxaqueca, sobre cefaleias. Eita, massa, viu? Massa. Show de bola. Vamos ver se a gente atrai muita gente, porque esse é um tema bem interessante. Certeza. Beleza. Valeu, galera. Forte abraço, hein? Boa noite a todo mundo. Boa noite. Valeu. Tchau. Valeu, Altran.